Olá pessoal, eu sou Joab Nascimento, poeta cordelista da cidade de Camusim. Hoje nós vamos iniciar a primeira oficina do projeto Cordel Dentro de Casa. Esse projeto é uma parceria da Casa do Cordel com o programa Voz da Macaboqueira. Antes da gente entrar na confecção do cordel, nós temos que primeiro conhecer a história do cordel, né? O cordel é uma história, tem uma história muito longa, história centenária, mas eu fiz um resumo e vou ler para vocês. Vamos definir o que é cordel. É um gênero literário popular, escrito em forma de rimas, com métricas e oração, e que teve origem na forma verbal, depois impresso em folhetos. Qual a origem? A origem do cordel ela é antiga, desde a época dos conquistadores greco-romanos, saxônicos, fenícios. A literatura de cordel já existia, e tendo chegado na Península Ibérica por volta do século XVI. Lá eles receberam o nome de folhas soltas ou volantes. O Renascimento popularizou a impressão de relatos orais. Então, o cordel surgiu inicialmente através da oralidade, tá? Ele chegou no Brasil, trazido pelos colonizadores portugueses no período da colonização. Então, o cordel foi a nossa primeira literatura, a nossa literatura mãe. Na metade do século XIX é que teve início as impressões dos primeiros folhetos ou cordéis brasileiros com suas características próprias. Então, eles chegaram aqui em formas de oração, eles eram cantados pelos trovadores, pelos cantadores, repentistas, né? Só depois é que foi feito em forma impressa. No Brasil ficou conhecido como uma literatura típica do nordestina, principalmente nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Por que exatamente no Nordeste? Bem, pessoal, naquela época a capital do Brasil era Salvador. E então tudo que chegava pelo Brasil, no Brasil era por esse estado. Então o cordel se enraizou aqui no nosso Nordeste. Por isso que diz que ele é tipicamente nordestino. Os autores do cordel foram batizados na época por poetas de bancada ou gabinete, porque eles demoraram muito a emergir. A evolução do cordel aconteceu gradativamente. Então, autores clássicos como Gregório de Matos e Domingos Caldas Barbosa foram decisivos na informação para a construção de estrofes. Poetas também como Gonçalves Dias e Castro Alves tiveram composições enquadradas na literatura de cordel, além de Ariano Suassuna, Carlos Drummond de Andrade, que eram amantes da literatura de cordel. O maior poeta cordelista que nós tivemos foi Leandro Gomes de Barros, um paraibano da cidade de Pombal, que se mudou para Recife. Lá ele construiu sua gráfica e ele mesmo fazia seus cordéis e distribuía. Junto com João Martins de Ataíde, foram os principais autores do passado da literatura de cordel. O Dia do Cordelista é comemorado em 19 de novembro em homenagem ao dia do nascimento de Leandro Gomes de Barros. Então é importante afirmar que o modelo atual do cordel, do jeito que é escrito no Brasil, só existe aqui, tá? Então muitos estudiosos afirmam em suas teses que o cordel é genuinamente brasileiro e nordestino. A literatura de cordel apresenta vários aspectos interessantes, como a xilogravura. O que é xilogravura? É uma técnica chinesa que é usada para ilustrar as capas do cordéis. Ela é uma gravura em madeira, como se fosse um carimbo, né? Então, na época não tinha máquina fotográfica e as pessoas usavam esse método para ilustrar as capas. Mas você pode fazer a capa do seu cordel através de desenhos, à mão, de fotos, etc. Também o cordel contribui para a perpetuação do nosso folclore. Por quê? Pelo fato de funcionar como divulgadora da arte do cotidiano, das tradições populares e dos autores locais. Ele ajuda também na disseminação de hábitos de leitura e luta contra o analfabetismo, pelo fato de poderem ser lidos em sessões públicas e de atingir um número elevado de exemplares distribuídos. A tipologia de assuntos que cobrem crítica social e política em texto de opinião eleva a literatura de cordel ao estandarte de obras de teor didático e educativo. Então, o cordel
ele abrange todo tipo de assunto, né? Antigamente ele servia como um jornal informativo para quem não tinha acesso à mídia, ao rádio, etc. Então o cordel ele pode ser escrito em forma narrativa ou poética, tá? Narrativa, os textos são considerados romances na literatura de cordel e possuem alguns traços em comum com a sua narrativa. E na poética, eles podem ser escritos tanto na quadra, como quadra, sextilha, septilha, oitava e décima. No dia 19 de setembro de 2018, o cordel tornou-se patrimônio cultural e material do Brasil, tombado pelo IPHAN. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a história da origem do nosso cordel. E na próxima oficina a gente vai dar dicas como se deve fazer um bom cordel. Um abraço, um bom domingo a todos. Tchau.